Henker que vive duas vezes. Capítulo 792 Deus ex machina, 3. O demônio celestial arregalou os olhos antes de sorrir. Parece que não preciso me preocupar com o fato de você esquecê-lo. Acho que você realmente se tornou um imperador. Os imperadores eram seres afastados dos sonhos e das rodas. Então Jeong-woo seria capaz de se lembrar de Yeon-woo melhor do que os outros. Mas você sabe que não é infalível, certo? Cha Jeong-woo assentiu pesadamente. Seu nível de força era muito baixo. Como ele não abriu o caminho com seu próprio poder, ele recebeu a ajuda dos deuses antigos. Se a menor coisa desse errado com sua ligação, havia a possibilidade de ele cair da altura em que estava. Isso foi o que o demônio celestial quis dizer com infalível. Então, o que devo fazer agora? Você pode aumentar a sabedoria permanecendo como bibliotecário aqui. Sabedoria. A sabedoria é como alimento para sua alma. Se você continuar a acumulá-la, sua alma crescerá a níveis incríveis. Proteja este lugar em meu lugar. Os olhos de Cha Jeong-woo brilharam. Como disse o demônio celestial, este lugar onde todos os registros do mundo foram mantidos seria o lugar perfeito para desenvolver sua alma. Ele realmente se tornaria mais próximo da onisciência e da onipotência. Talvez eu consiga reorganizar as informações sobre Jung. Jeong-woo pensou em maneiras de deixar tantos registros novos de Yeon-woo quanto as memórias dele fossem perdidas. Tudo isso foi semelhante a algo que ele já havia feito antes. Já estou pensando que sou bibliotecário. Cha Jeong-woo percebeu que já havia decidido permanecer aqui. Parecia que ele tinha sido interpretado pelo demônio celestial. Mas não era uma sensação ruim. Em vez disso, ele se sentiu grato por ter uma nova oportunidade. Você planeja ir embora? O demônio celestial bufou como se fosse óbvio. Ei, há quanto tempo você acha que estou preso aqui? Não sei. Você sabe o quanto minha esposa me incomoda dizendo que eu nunca faço nenhuma tarefa doméstica porque estou preso neste quartinho? O GH. Cha Jeong-woo involuntariamente sorriu ironicamente para o demônio celestial, que estava tremendo de desgosto. Você sabe disso muito bem, mas está me pedindo, um homem casado, para ficar aqui? Eu não me importo, desde que não seja eu. Foi uma resposta descarada. Cha Jeong-woo entendeu porque Yeon-woo disse que queria dar um soco no demônio celestial se eles se conhecessem. O que Jeong-woo sentia agora era completamente separado da gratidão que sentia pelo demônio celestial. Quero parar de trabalhar agora e passar algum tempo com minha família. Estou farto disso agora. O olhar do demônio celestial mudou para Nocturne, que recuou sem perceber. Naquele momento, um pensamento ocorreu a Jeong-woo. Nocturne era uma sombra do Alforone, Vivasvati que permanecia no 21º andar. Não, era isso que as pessoas pensavam. Não havia nenhuma evidência real de que Nocturne fosse realmente uma sombra. Ele se perguntou sobre a possibilidade de Nocturne não ser uma sombra. E se o Alforone que conhecemos fosse na verdade a sombra? Há muito tempo, um jogador chamado Vivasvati desafiou o portão do 21º andar. E se algum erro tivesse ocorrido durante a missão da fase e houvesse confusão entre um jogador e uma sombra? E se fosse por isso que os dois seres trilharam caminhos diferentes? É claro que as possibilidades de tal evento ocorrer eram próximas de zero. No entanto, Cha Jeong-woo não ficaria surpreso se tal coisa tivesse acontecido. Na época, Vivasvati devia ter muita santidade como filho do demônio celestial. Então não seria estranho se os dados copiados dele sofressem alguma mutação. Claro, isso foi apenas uma hipótese. Não havia nenhuma evidência desse tipo para provar que Jeong-woo estava certo. Mas se esse não fosse o cuidado, Jeong-woo não entendia como o demônio celestial não interferiu no sacrifício de Alforone. Vivasvati quando ele havia sofrido tanto por isso. Mesmo que o demônio celestial tivesse em alta conta seus ideais de separar os céus e a terra. Isso não fazia sentido. O demônio celestial para quem Jeong-woo estava olhando agora parecia ser alguém que protegia seus ideais. Mas tornou-se fraco diante daqueles de quem ele cuidava. No entanto, Jeong-woo não necessariamente perguntou ao demônio celestial sobre isso. Nocturne parecia questionar sua existência também, mas não perguntou nada. Ele apenas olhou para a mão que o demônio celestial estendeu. O demônio celestial perguntou a ele: Você gostaria de voltar comigo? Nocturne contemplou os muitos significados dessa pergunta e silenciosamente acenou com a cabeça afirmando que sim. Switch. Assim, o demônio celestial e o noturno desapareceram da biblioteca sem se despedir. O demônio celestial e noturno deixaram a biblioteca Shangong. O demônio celestial assinou a disposição. Ele nomeou o Sol do Dia, Eros, como seu sucessor. Se você aceitar o cargo, deverá preservar os muitos livros da biblioteca e organizar os novos livros que chegam diariamente. Você ainda aceitará? Cha Jeong-woo olhou para a mensagem que apareceu na sua frente e depois voltou-se para Cronos e Rhea. Mesmo neste momento, os registros de Yeon-woo estavam sendo desmontados e destruídos. Os olhos de seus pais estavam cheios de tristeza. Você consegue fazer isso? Claro, sou sempre bom no que faço. Meu filho, deixe-me segurar você em meus braços. Rhea se aproximou do filho e o abraçou com força. Ela tinha pena dos filhos que tiveram que percorrer caminhos tão difíceis do início ao fim. E ela se desculpou porque tudo o que podia fazer era encorajá-los. Tenha cuidado. Certifique-se de comer todas as 3 refeições, ok? Entre em contato conosco com frequência. Volte sempre que desejar. Prepararemos o que você quiser.
Nossa, mãe, ainda pareço uma criança? Você é sempre a criança que tenho medo de abandonar. Cha Jeong-woo abraçou o calor de Hea e encontrou os olhos de Cronos, que os olhava com tristeza. Enquanto meus filhos estiverem fora, pretendo aproveitar meu período de lua de mel com minha esposa, o que nunca tive. Tome cuidado. O que? Não quero perder minha posição de mais jovem. Meu Deus. Cronos fez uma cara espantada. Mas logo sorriu e deu um tapinha nos ombros de Jeong-woo. Vou avisar Sesha e sua esposa. Vou levar uma bronca de novo. Então você deveria ter se saído bem nesse meio tempo. Como eu. De qualquer forma, não se esforce demais. Cronos estava prestes a fazer uma piada quando viu Hea olhando para ele. Ele tossiu e rapidamente mudou de assunto. Ele agarrou a mão de Hea. Hea ainda olhava para Jeong-woo com um apego persistente. Sem se tornar bibliotecário, havia limites de quanto tempo alguém poderia permanecer na biblioteca Shangong. Além disso, Cha Jeong-woo provavelmente tinha coisas próprias que queria cuidar. Então seus pais o deixaram em paz. Cronos e Hea saíram da biblioteca Shangong. Cha Jeong-woo acenou para seus pais, respirou fundo e digitou a mensagem na frente dele. Você aceitou a posição. O sol do dia, Eros, foi nomeado o novo bibliotecário da biblioteca Shangong. O título, Bibliotecário da Biblioteca Shangong, foi criado. Então, o mundo começou a girar rapidamente. Um tutorial é fornecido para sua assistência. Um menu é fornecido para sua assistência. Por que havia tantas tarefas para fazer? Jeong-woo pensava que tudo o que precisava fazer era organizar os livros, mas não era o caso. Ele precisava se familiarizar com a vasta estrutura e memorizar quais categorias de registros estavam localizadas e onde. Os registros recém-adicionados tendiam a ficar presos aleatoriamente. Então ele também precisava verificar todos eles e colocá-los em suas respectivas posições. Discos antigos precisavam ser recuperados com novas capas, e se as palavras estavam ficando fracas, Jeong-woo precisava encontrar as informações para preenchê-las. Ele ficou impressionado. Depois de aprender algumas das tarefas, Cha Jeong-woo teve certeza. O demônio celestial havia feito um grande show, mas a principal razão pela qual o demônio celestial desistiu foi que ele estava cansado do trabalho servil. Droga, fui enganado de novo. Assim, o tempo fluiu continuamente. O corpo físico de Jeong-woo não podia sair da biblioteca Shangong, então ele teve que pesquisar os registros se estivesse curioso sobre sua família. Quando ele estava entediado, ele enviava mensagens para conversar. Ainda havia muitas tarefas a fazer para cuidar da biblioteca, mas ele ainda tinha algum tempo de sobra depois de se acostumar. Isso não vai durar muito. Então, Cha Jeong-woo percebeu que as prateleiras que simbolizavam seu irmão gêmeo estavam bastante vazias e ele começou a pensar profundamente. Ele sabia que suas próprias memórias de Yeon-woo estavam desaparecendo. Isso significava que Yeon-woo estava mais perto de se tornar um rei negro completo. Mas Jeong-woo se sentia mais ansioso. Nossa, ele nunca faz as coisas devagar. Jeong-woo ainda não tinha adquirido sabedoria suficiente. Mas se Yeon-woo continuasse a correr daquele jeito, Jeong-woo não seria capaz de acompanhar seu ritmo. No entanto, ele sabia que Yeon-woo não tinha respeito pelos outros. Então teve que suportar isso. Oh, bem, vou ter que acelerar agora. Jeong-woo decidiu que precisava começar o que estava planejando o mais rápido possível. Ele estaria escrevendo diariamente. Não. Para ser exato, ele estaria escrevendo um diário. Ele tinha que escrever diariamente devido às suas tarefas como bibliotecário, mas o que ele escreveria desta vez seriam seus pensamentos e memórias pessoais de Yeon-woo. Jeong-woo escreveu sobre o que Sesha fez ou deu uma espiada no período de lua de mel de seus pais e escreveu sobre isso. Acho que vou ganhar um irmãozinho em breve. Assim, seu diário começou a se encher. Sesha disse à mãe que iria para a faculdade. Ela brigava o tempo todo com Ananta, dizendo que estudar não combinava com ela e que continuaria vivendo como uma celebridade. Mas ela quer se formar em filosofia agora. Formado em humanidades. Você não pode, Sesha. Torne-se um médico ou advogado, ou você não conseguirá um emprego. Zeus, que falhou em sua rebelião e escapou do Olimpo, foi capturado pelo pai. Os outros deuses pareciam ter sido afetados também. Meus irmãos cujos rostos eu nem conheço. Não tenho ideia de como agir quando os encontrar. Não vejo nenhuma informação sobre o demônio celestial, não importa o quanto eu procure. Ele escondeu em algum lugar de propósito? Eu queria encontrar algo embaraçoso e provocá-lo sobre isso. Em vez disso, encontrei algum material de chantagem sobre meu irmão. Uau, ele não se concentrou nos estudos quando estava no primeiro ano do ensino médio porque estava namorando uma garota e ela terminou com ele em 2 semanas. Eu pensei que o temperamento dele naquela época era especialmente pior. Mas seria esse o motivo? Estou animado para ele voltar. Cha Jeong-woo não tinha ideia de quanto tempo havia passado. O relógio em seu corpo lhe dizia que já havia passado muito tempo na Terra. Os livros estão desaparecendo. Agora, resta apenas uma única prateleira. Quanto tempo ele planeja ficar lá? Nossa, ele é ótimo em deixar as pessoas preocupadas. Que incômodo. Já se passaram cerca de 100 anos terrestres? 200? 300? Nenhum humano se lembra mais do meu irmão. O tom alegre do diário logo ficou pesado. A maioria dos deuses e demônios não se lembra mais dele. Agares e Atenas estão entre os poucos. Mas logo,
eles também o esquecerão. Há apenas um livro agora, e esse livro também não tem muitas páginas. Apenas 2 páginas. Quanto tempo eles vão durar? Os traços de caneta de Cha Jeong-woo também ficaram pesados. Falta uma página agora. Pai e mãe esqueceram-se completamente dele. Eles não conseguem se lembrar dele. Até Ananta se esqueceu dele. Sesha, que chorou quando o tio voltou, também não consegue se lembrar dele. Agora, sou a única pessoa que se lembra dele. Ah, talvez não. Edora, minha pobre cunhada. Quando ele retornar, você deve chutá-lo para o meio-fio. Eu vou torcer por você. Então, Cha Jeong-woo viu a última página do livro cair no chão. Havia uma única frase escrita nele. Eu alcancei isso. Jeong-woo não sabia o que era. Ele também não teve tempo de olhar mais de perto, pois a página desapareceu logo em seguida. As últimas folhas caíram. Em breve, esquecerei meu irmão também. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.